Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muitíssima alegria nós estarmos reunidos na casa do Senhor essa noite, uma noite especial, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor e, portanto, nós estamos aqui de corações realmente jubilantes por podermos estar na casa do Senhor essa noite. Eu queria, desde já, convidar os amados irmãos a nos apresentarmos a Deus para o culto dessa noite, orando e pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de nos acolher na sua casa de oração e diante do seu trono de graça. Oremos ao Senhor. Ó Pai Santo e amado, Deus eterno e todo-poderoso, nos colocamos na Tua presença neste instante e pedimos, ó Pai, a Tua graça renovada sobre as nossas vidas essa noite, na forma de acolhimento. Pedimos que o Senhor nos acolha na sua casa de oração, mas não apenas isso, que o Senhor nos acolha diante do seu trono de graça. Que o Senhor receba o nosso culto, receba nossos louvores, nossas orações, que ofertamos a Ti por tudo que o Senhor é, por todos os Teus atributos inimitáveis, que nós contemplamos na beleza da Tua santidade. Pai, o Teu eterno poder, a Tua onipresença, a Tua onisciência, a Tua onipotência, a Tua imutabilidade, Senhor, a Tua bondade manifestada em forma de graça, amor, misericórdia, providência. Ó Pai, por tudo isso nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós, ó Deus, Te louvamos e oferecemos a Ti o sacrifício dos lábios que confessaram o nome de Jesus, que é o nosso louvor. Receba, portanto, nós a Ti oferecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido os amados a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, nos versos 33 a 36, um texto maravilhoso, onde Paulo exalta os desígnios divinos e a sabedoria de Deus, e nós vamos fazer coro com o apóstolo Paulo nessa palavra de adoração, de doxologia. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 11, 33 a 36, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Adoremos ao nosso Deus. Mais do que milhares é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo
Ainda na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, a partir do verso 21, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus referente ao momento de contrição do nosso culto. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, onde nós lemos assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua graça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória, todos nós erramos o caminho da glória de Deus, erramos o alvo de viver para a glória de Deus. Todos nós tivemos comportamentos inglórios, comportamentos que envergonharam o nome do Senhor. E foi por causa dos nossos comportamentos inglórios, dos nossos pecados, que Jesus precisou subir à cruz, que Jesus precisou derramar o seu sangue, que Jesus precisou pagar a nossa dívida perante a justiça de Deus, para que nós, os que cremos nele, fôssemos perante a justiça de Deus absolvidos, justificados, perdoados. Não importam quais tenham sido os pecados de outrora, se nós recorremos à graça do Senhor, sem merecimento algum. E nisso nós não podemos nos gloriar de ser melhor do que qualquer ser humano que esteja aqui dentro ou lá fora. Porque a única coisa que nos habilita a estar aqui hoje na presença de Deus é a graça dele. E é essa mesma graça que nós temos que recorrer agora, dizendo: Senhor, me perdoe. Porque mesmo depois de convertidos, mesmo depois de abraçarmos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de adotarmos o Evangelho como regra de nossa conduta, de nossa fé, de nossa prática, nós ainda continuamos pecando. Todos os dias, em palavras, pensamentos e ações. É por isso que é tão importante que, pedagogicamente, cada vez que a gente se reúne aqui na casa de Deus, a gente faça esse momento de contrição para nos lembrar disso. Nós somos pecadores. E não temos nenhum motivo para nos orgulharmos diante de qualquer outro ser humano, porque nós temos a mesma condição que todos os demais, um coração pecador, um coração que nos chama para fazer coisas que entristecem o Espírito de Deus, que envergonham o nome do Senhor. Então, oremos ao Senhor nesse instante, cada um de per si, se você se lembra de algo que fez especificamente, então não seja generalista, seja específico. Senhor, me perdoe por isso, e peça o perdão ao Senhor, já se habilitando para participar da mesa do Senhor em seguida. Oremos silenciosamente por 1 minuto, cada um de per si, fale com Deus em oração. Glorioso Deus, Pai de eternidade, Senhor de misericórdia, nós aqui, ó Pai, em Tua presença, nos encontramos e nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com gratidão, em louvor, em honra e exaltação ao Teu santo nome. Nessa noite, ó Pai, como é maravilhoso estar novamente na Tua presença, na Tua casa, e estar em comunhão, ó Pai, celebrar essa comunhão com os irmãos através de Cristo Jesus. Também, ó Pai, quão bom e quão maravilhoso é em sabermos, entendermos que nós somos amados por um Deus tão misericordioso. Nós te rogamos, ó Pai, nesse instante,
em que o teu povo está falando contigo, tu que sondas e conheces e consegue esquadrinhar os nossos corações no mais profundo recôndito, ó Pai, de nossas almas, tu que sabe todas as coisas, porque o Senhor que nos formaste. Eu quero, ó Pai, nesse instante entregar todos, ó Pai, todas essas vidas, todos nós, nas tuas mãos, essas mãos perdoadoras, desse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, rogando, ó Pai, sobre todos nós, a tua misericórdia e o teu perdão, te rogar, Senhor, que o Senhor continue nos amando, ó Pai, assim como um dia o Senhor fez, nos tirando dos caminhos, do destino das trevas, do destino da morte eterna e nos trazendo para junto de Ti. E nessa noite, ó Pai, nesse instante, os ouvidos possam estar sempre atentos ao clamor do Teu povo e que, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti mais uma vez toda a nossa pequenez, ó Pai, toda a nossa dependência a um Deus que é tudo em nossas vidas. Por isso, ó Pai, que tenhamos feito muitas coisas que não Te agrada, pensamentos, ações, ausência, ó Pai, de ações que certamente o Senhor esperou que fizéssemos e outras que jamais esperava e que nós fizemos. Nós queremos, ó Pai, rogar o Teu perdão sobre nós nessa noite. E sermos gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra nos afirma, a Tua palavra nos dá essa certeza de que quando, ó Pai, pedimos com fé, do nosso coração aberto, dispostos a nos arrepender de verdade, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E é nisso que nós confiamos, para nesse instante estarmos suplicando, ó Pai, pelo Teu perdão mais uma vez. Em tudo nós Te pedimos, Te suplicamos e rogamos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em contrição, amados, louvemos ao Senhor. Purifica-me como um ourives, refina o ouro. Purifica-me, quero ser santo e puro. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar
Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Almejo ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Convido os amados a abrirem a palavra de Deus no texto referente à ceia do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 23 até o verso de número 28. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 28, nós lemos assim na palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. São palavras do nosso Senhor. Vez por outra eu lembro aos irmãos que existe uma interpretação dentro das igrejas cristãs evangélicas que é tríplice, né? Ela tem umas 3 leituras, pelo menos, acerca do sacramento da ceia do Senhor. Uma dessas leituras, ela diz que o sacramento é um mero símbolo, que, portanto, como um mero símbolo, né, não teria muitas implicações se nós participamos dele apropriadamente ou não. Isso vinha em contraposição a uma interpretação da Igreja Católica acerca da Eucaristia, que defende uma doutrina chamada transubstanciação, que o pão se transforma no corpo de Cristo, que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, um teólogo da Reforma chamado Ulrich Zwingli, ele dizia: não, de jeito nenhum, é um mero símbolo. Aí Lutero questiona essa proposição: não é um mero símbolo e também não se transforma. E ele defende uma doutrina chamada consubstanciação. Jesus está com, sob e sobre os elementos da ceia. Então era uma coisa, a presença de Cristo estava no pão e no vinho, era mais ou menos essa leitura. E aí o teólogo João Calvino, ele traz uma leitura equilibrada acerca de todas essas posições, dizendo que não é transubstanciação, não se transforma no corpo e sangue de Jesus. A presença de Jesus não está nos elementos, não é consubstanciação. Também não é mero símbolo, como dizia Zwingli, senão não fazia sentido as palavras de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim come e bebe. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Se fosse mero símbolo, não teria tantas implicações. Calvino, ele defendia que o sacramento, ele é veículo da graça de Deus, que a presença de Jesus está presente, que Jesus está presente na celebração do sacramento, está presente no ajuntamento do seu povo, está presente na vida do seu povo, que os sacramentos não têm nenhum, os elementos do sacramento não têm nenhum poder milagrífico neles, mas que quando nós participamos pela fé, esses sacramentos que é meio de graça,
nós somos fortalecidos em nossa fé. É totalmente vinculado à teologia da graça salvífica de Deus. É por isso que ele disse que esse cálice é o cálice da nova aliança, que um Deus santo, graciosamente, decidiu estar aliançado com pecadores como nós. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos ratificando a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, que graciosamente nos aceita na sua mesa, nos aceita na sua comunhão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Ele aplique todo o significado do sacramento ao nosso coração. E é nessa perspectiva que eu convido os irmãos a participarem. Vamos então orar. Eu convido os presbíteros a tomarem lugar à mesa do Senhor. Enquanto nós oramos, consagrando os elementos e também nos consagrando para este momento. Pai Santo e bendito, obrigado pela Tua aliança selada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado por nos deixarem, como concessão da Tua graça e misericórdia, este sacramento, Pai querido, como meio de fortalecimento espiritual e como instrumento pedagógico divino para nos lembrar perpetuamente, permanentemente do sacrifício do Teu Filho, para nos trazer à memória o preço pela nossa salvação, pela absolvição dos nossos pecados. Nós nos colocamos na Tua presença agora e participamos deste sacramento, Pai, sabendo que este pão continua sendo pão mesmo depois desta oração consagratória. Este vinho continua sendo vinho mesmo depois dessa oração de consagração, mas que ao participarmos deste sacramento, em obediência à Tua palavra, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos em nossa fé, em nossa comunhão contigo. Assim, ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar todo o significado, todas as bênçãos do pacto da graça, nesse instante em que nós participamos da Tua mesa, do Teu sacramento, em nome do Senhor Jesus. Eu pedi aos presbíteros Aristarco e Júnior para se colocarem com os elementos aqui na frente, e vou pedir a ajuda de 2 diáconos aqui para servir os irmãos que estão na diaconia. Pedir que os irmãos fiquem mesmo distantes, presbítero Júnior aqui nesse corredor aqui à minha direita, e o presbítero Aristarco nesse segundo corredor, para facilitar a circulação dos irmãos. Participemos, caminhemos ao encontro do sacramento, louvando ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo do Espírito Santo, nós proclamamos
força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui
do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só, coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Se algum irmão tiver ficado sem receber, Iremos andar. Unidos iremos algum irmão ainda não tiver participado da ceia, os diáconos ainda estão distribuindo os elementos. Eu sei que foi pago um alto preço Todos juntos louvemos ao Senhor. para que contigo eu fosse quando Jesus e nos via redimido, Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, muitíssimo obrigado, ó Deus querido, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de celebrarmos, ó Deus querido, o grande ato de misericórdia por nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa cada lar, cada vida aqui presente, ó Deus. É assim que eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Nós lembramos que a mesa é símbolo da comunhão com Deus, mas também da comunhão com os nossos irmãos. E na carta aos Romanos, que nós tomamos como base da nossa ordem litúrgica dessa noite, no capítulo 15, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O Senhor deseja que nós sejamos acolhedores uns dos outros, que nós sejamos como igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja que se torna amiga, né, daqueles que estão solitários, que é a companhia dos solitários, que enxerga os invisíveis da sociedade e que abraça aqueles que estão desprovidos de carinho e de afeto. E isso acontece porque nós praticamos uns com os outros isso, né? A gente ainda não pode, por conta da pandemia, fazer o nosso momento de congraçamento, mas os irmãos se sintam todos abraçados e que a gente tenha esses ternos afetos de misericórdias uns para com os outros. Vamos nos colocar de pé em protesto a esse sentimento de amor fraternal, e enquanto a gente não pode saudar uns aos outros de maneira mais afetuosa, vamos dizer assim. Louvemos. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá?
daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, vamos entoar mais um louvor, entrando no nosso ato de edificação e já nos preparando para receber a palavra de Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, nós ratificamos a belíssima letra dessa canção, que fala que nenhuma condenação há para quem está em Ti. Que os erros do nosso passado foram punidos em Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, e nós celebramos isto na ceia do Senhor esta noite. Lembramos que tudo isto é fruto da Tua graça em nossa vida, e pela Tua graça, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor fale conosco agora, através da Sua palavra. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, ó Pai, nos dê clareza para nós compreendermos a Tua verdade revelada, e que o Senhor se revele pessoalmente a cada um de nós que viemos à Tua casa essa noite, por meio das páginas da Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor. Manifesta o poder do Teu Espírito Santo em forma de iluminação, falando ao nosso coração, nos consolando, nos edificando, nos exortando, Senhor, porque precisamos para ajustar a nossa vida ao Teu querer. Nós assim pedimos que o Senhor aceite o nosso culto em forma de reverência, a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, em um texto do Evangelho que está no capítulo de número 10, nos versos de número 46 a 52, nós vamos meditar apenas nestes 6 versos. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, nós vamos chamar as criancinhas de Jesus. Eu acho extremamente importante assim, esse trabalho infantil, mantendo no boletim. O presbítero Stark já me avisou há 5 minutos atrás, mas eu fico tão focado assim quando chega a hora da palavra que eu esqueço. Eu fico naquela tensão da administração, porque é uma grande responsabilidade, mas não é por considerar não importante, é importantíssimo, é um trabalho de extremo valor diante de Deus. Eu convido os irmãos a orarem comigo para Deus abençoar também as nossas crianças. Ó Pai Santo e Bendito, abençoe os pequeninos que vieram à Tua casa essa noite, abençoe os seus pais que os trouxeram, desperte todos os pais da Tua igreja, todos os avós, tios, para se mobilizarem e evangelizarem suas crianças, e abençoe as irmãs, que serão Teus instrumentos na evangelização dos pequeninos. Nós assim Te oramos em nome de Jesus. Os que creem assim podem dizer amém. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, nos diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o.
Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Algumas pessoas deixam de aprender a maravilhosa mensagem desse texto por causa de algumas aparentes contradições que são encontradas nas 3 narrativas da cura do cego de Jericó, que se encontram nos evangelhos de Mateus, capítulo 20, verso 29 ao 34, em Marcos 10, 46 ao 52, e também em Lucas 18, 35 a 43. A narrativa guarda aparentes contradições, mas não contradições reais. Mateus fala de 2 cegos, e nenhum dos outros evangelistas contraria a existência dos cegos, mas fazem referência apenas a um cego. E Marcos é o único que identifica esse cego, parece que fazia parte da sua comunidade, ou era seu conhecido, e dá o nome a ele, o chama de Bartimeu, nome que significa filho de Timeu. Então, ainda que não fosse um nome próprio, ele era uma pessoa conhecida de Marcos, conhecido da comunidade, e talvez por isso, e só por isso, ele seja o único referido por Marcos e também por Lucas. Lucas diz que Jesus estava saindo de Jericó. Marcos diz que ele estava entrando na cidade. Contudo, enquanto Lucas e Marcos podem ter apenas registrado a cura de Bartimeu, como disse, por ser conhecido, deixando de contar a história do outro cego que permaneceu anônimo, o fato de Jesus estar entrando ou saindo pode ser facilmente explicado pelo fato de que haviam 2 Jericós. Uma cidade antiga, conhecida como Cidade Velha, que estava em ruínas, e uma cidade nova, construída por Herodes, onde ele fizera seu palácio de inverno, onde construíra teatros e anfiteatros, piscinas para banhos públicos, cercara a cidade de Palmeiras, fizera dela um lugar de delícias. Muitos sacerdotes que se tornaram abastados, que serviam no templo em Jerusalém, moravam a 25 quilômetros do templo, na cidade de Jericó, por ser uma cidade de delícias, vamos dizer assim, uma cidade de oportunidades, uma cidade mais confortável e mais organizada. Então o milagre pode ter acontecido justamente quando Jesus estava saindo da cidade velha, entrando na cidade nova, e da perspectiva de um, Jesus estava saindo, e do outro, Jesus estava entrando, mas eu fico pensando, que importância tem isso? Só na mente de um polemista, que não está disposto a abrir o coração para receber a palavra de Deus e ter a vida transformada por Ele, essas questiúnculas têm alguma importância. Um pouco mais de leitura, um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa, e facilmente elas se esclareceriam. Mas o cerne da mensagem de Jesus nos impede de ficar presos aqui, porque a narrativa do evangelista Marcos acerca do encontro de Jesus com o cego Bartimeu, ele nos traz ricas e profundas lições espirituais essenciais, que são riquíssimas para a nossa vida espiritual. E é interessante que nós nos voltemos ao texto agora e olhemos para ele buscando o que realmente interessa, qual é a essência daquilo que o Espírito Santo inspirou o evangelista Marcos a registrar aqui no texto.
Nos voltando a ele então, Jesus estava indo para Jerusalém. Como milhares de outros peregrinos hebreus, Jesus estava indo para Jerusalém para participar da festa principal dos judeus, da festa mais concorrida, que os judeus que moravam no entorno de Jerusalém, cerca de 25 quilômetros, tinham a obrigação devocional de se deslocar e de fazer aquela peregrinação espiritual para participar da festa da Páscoa no templo. Nesse momento, a cidade de Jericó já estava esvaziada dos seus sacerdotes e dos levitas que já tinham ido antecipadamente para os preparativos da grande festa. Jesus agora seguia para lá. Uma multidão caminhava com Cristo, porque todos tinham o intuito de participar da festa da Páscoa, e bem assim também Jesus, sendo um judeu, educado por seus pais na religião judaica. Só que Jesus, meus irmãos, diferente dos demais caminhantes, conscientemente, Jesus caminhava não apenas para a celebração da Páscoa, mas caminhava para ser Ele próprio o Cordeiro Pascal, que seria imolado na cruz do Calvário e que faria o sacrifício perfeito, que tornaria sem sentido o sacrifício de qualquer cordeiro, porque ele faria um sacrifício que seria de uma vez por todas, para anular a sentença de morte que era contra nós, sendo ele, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como o tiraria? O tiraria por sua morte na cruz, e ele caminhava, portanto, conscientemente para este sacrifício vicário na cruz do Calvário. Nessa ida a Jerusalém, como todos os que vinham do norte, Jesus necessariamente passaria por Jericó. E é nessa passagem por Jericó que Jesus é abordado por um cego a quem o evangelista Marcos identifica pelo nome de Bartimeu. A condição de Bartimeu, meus irmãos, antes do seu encontro com Cristo, não era nada boa. A deficiência física da cegueira não era o seu único estigma. Antes, esta deficiência lhe impunha uma série de outros estigmas, de marcas, de cicatrizes e de feridas profundas, que certamente talvez fossem até pior do que a cegueira que dava causa a alguma delas. Havia o estigma de natureza religiosa, visto que a deficiência física ou algum tipo de mazela física, de doença da qual a pessoa era acometida naquele contexto de religiosidade, era imediatamente associada ao pecado. Lembra de uma pessoa que havia nascido cega e alguém interpela Jesus dizendo: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esse era o conceito. Uma pessoa com deficiência era uma pessoa amaldiçoada. Na Idade Média, uma família que tinha um filho deficiente escondia ele da sociedade. No dia do meu acidente, depois que eu caí aqui dessa janelinha, lá embaixo a 9 metros, em cima de um muro cheio de grampos, e fui ao chão, fiquei ali com a coluna quebrada, o bucho estufado, sangrando para todos os lados. Teve uma pessoa que me perguntou assim, não vou dizer o nome: pastor, será que você estava em pecado? E não tinha nem como responder ali na hora, né? Depois, claro, eu voltei, eu fui meditar nisso, né? Disse que se foi por meus pecados, foi muito pouco, né? Porque eu já pequei muito e não ia adiantar de nada ser pelos meus pecados, porque o meu sangue não purifica pecado de ninguém, nem os meus. O único sangue que purifica pecado é o sangue de Jesus. Amém? Jesus caminhava nessa direção. Bartimeu encontra Jesus. Ele é um homem cego, mas esse não é o seu único mal. E um estigma terrível é o estigma que a própria religião colocava sobre Bartimeu. Era um homem amaldiçoado, era um homem
sobre quem não pousava a graça de Deus. Era um homem certamente muito pecador, pior do que os outros, senão Deus não teria permitido que ele nascesse ou ficasse cego. Bartimeu sofria ainda o estigma de natureza econômica. A pobreza lhe impusera de modo extremo o risco alimentar, e ele o colocava em uma situação tal que Bartimeu era obrigado a mendigar, como nos diz o evangelista Marcos aí no versículo de número 46. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, era um homem que vivia na dependência da ajuda alheia pela prática da esmola, e era nesse intuito que Bartimeu certamente, tantas vezes desprezado ao estender a mão para pedir uma esmola em outros momentos, sabia que naquele momento de efervescência religiosa, as esmolas seriam mais generosas, até porque a piedade dos judeus era baseada em um tripé: oração, jejum e prática das esmolas. Eles eram quase obrigados a dar esmolas, se não faziam em outros momentos, mas na celebração da festa da Páscoa, Bartimeu ia garantir as compras e o pão de cada dia por um bocado de dias. Mas a situação era de humilhação, de vexação social e de humilhação por viver na mendicância. Era também um estigma de natureza social. Bartimeu não estava apenas à beira do caminho, como estavam as demais pessoas que acompanhavam Jesus Cristo. Bartimeu estava à margem da sociedade. Bartimeu estava à margem da vida social. Bartimeu não era acolhido na sociedade jericoense, se pode falar assim. Bartimeu não era acolhido nas residências, não era acolhido nos espaços públicos destinados ao lazer, não era acolhido nos espaços públicos destinados às celebrações festivas, artísticas, políticas, nem mesmo, possivelmente por ser considerado um amaldiçoado, nos espaços religiosos. E por fim, certamente, irmãos, a cegueira ainda impunha a Bartimeu um terrível estigma de natureza psicológica. Já imaginou você introjetar esse estigma social de que você é um amaldiçoado, que Deus lhe abandonou, que você é desprezado de Deus? E aí some-se a isso o desprezo das pessoas, some-se a isso a vergonha da própria família, que talvez omita ou abstenha-se de aparecer publicamente com você para não gozar do estigma da maldição, decorrência da cegueira, da marginalização religiosa, econômica, social, uma psique esmagada pela rejeição, pelo abandono, pelo vitupério social. Tudo isso pode estar aqui, na pessoa deste cego que está à beira do caminho. Este é Bartimeu, meus irmãos, até o dia em que ele tem a felicidade de se deparar com Jesus em seu caminho. E o que nós devemos fazer ao olhar para esse texto não é ter a atitude dos polemistas, mas a atitude de um verdadeiro devoto, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro discípulo de Jesus, que entende que o que foi registrado aqui foi registrado para nosso ensino, e perguntar o que nós podemos aprender aqui do encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que eu pontuei nesse texto. Primeira coisa, que a pior cegueira é a cegueira espiritual. É pior do que a cegueira física. Essa é a cegueira que diz se eu sou abençoado ou não, se eu gozo da graça de Deus ou se eu sou um desgraçado, no sentido de alguém que não tem a graça de Deus ou que está desprovido desta. Diz o texto aí no verso 47 que este Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, ouvindo, verso 47,
que era Jesus o Nazareno, por se aclamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao que parece, meus amados irmãos, Bartimeu interpela a multidão ao ouvir o seu tropel e pergunta: o que está acontecendo? Qual o porquê de tanta gente nesse ajuntamento caminhante? E alguém lhe diz: é Jesus, o Nazareno, quem está passando. A multidão que responde a Bartimeu e depois que o manda se calar, é uma multidão que não consegue perceber em Jesus mais do que o rabino de Nazaré. Então eles olham para Jesus e dizem a Bartimeu: é Jesus o Nazareno quem está passando. A cegueira espiritual é a patologia religiosa da multidão de peregrinos que caminham para o templo em Jerusalém para celebrar a Páscoa e que estava ali ladeada de Jesus. Em resposta à inquirição do cego Bartimeu, a multidão identifica Jesus apenas como o Nazareno, uma forma de referir-se a Jesus que eu reputava apenas na condição de mais um entre tantos outros rabinos judeus. Quiçá um profeta como João Batista ou alguns dos profetas do Antigo Testamento, nós vemos isso em outro texto em Mateus capítulo 16. A multidão não percebe que estava diante da própria divindade encarnada que veio para ser o Salvador da humanidade. E essa mesma cegueira espiritual, que não percebe a presença do divino, ela é a causa da cegueira social, que fazia de Bartimeu e de outros mendigos figuras socialmente invisíveis. Assim como para muitos hoje são invisíveis os pobres. Para muitos que são cegos espiritualmente e não percebem a Deus, são invisíveis as pessoas em situação de rua. São invisíveis as pessoas idosas. São invisíveis as crianças. São invisíveis as pessoas com deficiência e com síndromes raras. São invisíveis os negros, a não ser quando for para castigá-los, para puni-los por serem negros. São invisíveis os índios, os imigrantes e tantos outros. Porque a cegueira espiritual que nos concede a impossibilidade de enxergar o divino é a mesma que nos faz tornar o nosso próximo uma pessoa invisível no meio da sociedade na qual nós vivemos a nossa fé e a nossa religiosidade. A cegueira espiritual é a mãe de todos os outros tipos de cegueira. E é esta multidão que agora, sob a efervescência da religião, enxerga Bartimeu porque está gritando por Jesus, que certamente, como a sociedade jericoense tantas vezes o tivera como uma pessoa invisível naquela sociedade. Bartimeu, fisicamente cego, entretanto, irmãos, enxerga que aquilo que está invisível aos olhos daquela multidão. Ele identifica Jesus de uma forma absolutamente diferente da turba. Veja que o povo diz a Bartimeu que quem está passando é Jesus o Nazareno. E se Bartimeu estivesse tão cego quanto aquela multidão, ele teria gritado: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Mas olha o que Bartimeu faz, ele não repete a adjetivação que a turba faz acerca de Jesus. Ele clama por Jesus usando um termo que identifica Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Cristo, o ungido de Deus, o divino encarnado que veio para salvar. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho
de Davi: tenha compaixão de mim. Bartimeu usa um título messiânico. Ele enxerga o que a multidão não consegue ver. Está ali o Salvador, está ali o Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, o libertador, o redentor, que livraria o seu povo da escravidão e da culpa e da condenação dos seus pecados. Ele não podia ver a figura humana de Jesus, mas ele enxerga claramente o Cristo. Não podia ver a figura humana do rabino de Nazaré, mas ele contempla pela fé o Cristo, e é nessa condição, diferente da multidão, que Bartimeu se relaciona com Jesus. Bartimeu precisava de cura de sua cegueira física, mas Deus já o havia curado da cegueira espiritual, e ele pôde clamar apropriadamente por Jesus, identificando como o Salvador, que veio para libertá-lo não apenas da cegueira dos olhos, não apenas da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Nós aprendemos ainda, irmãos, que devemos nos imbuir do devido senso de oportunidade para buscar Cristo. Voltando ao verso 47, dizia: ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ora, Bartimeu já tinha certamente ouvido tantas histórias acerca de Jesus, que ele já não tinha nenhuma dúvida de que era o Cristo. Aqui no Nordeste a gente tem a mania de dizer que quando a gente perde os dentes, a garganta enlarguece. Já ouviu alguém dizer isso? Na ciência a gente entende que quando a gente perde um sentido, a gente aguça outros sentidos, a gente desenvolve melhor eles. Então Bartimeu certamente desenvolvera profundamente a sua audição, e conseguira ouvir coisas acerca de Cristo que talvez muita gente tenha deixado passar despercebido. Muita gente fez ouvido de mercador, e ele podia apropriadamente identificar Jesus como Cristo, e ele entende que isto é uma oportunidade que ele não pode deixar passar. Para quem vinha do norte em direção a Jerusalém, irmãos, Jericó era o último ponto de apoio. Era o último local onde os peregrinos poderiam reabastecer para continuar os últimos 25 quilômetros da jornada até Jerusalém. Quem deixasse de fazê-lo ali não teria outra oportunidade. O que se seguia era uma subida íngreme de 1000 metros no Vale do Jordão, e mais 20 e tantos quilômetros de deserto acidentado da Judéia para chegar em Jerusalém. Entrar em Jericó era ter o devido senso de oportunidade, que ali era a hora de reaver os seus provimentos, de se prover de água, de se prover de alimento, de se prover de proteção para o sol causticante que se seguiria pela estrada que tinha pela frente. O peregrino experiente, o peregrino prudente, o peregrino com o senso de oportunidade devida, entendia que deveria aproveitar a sua estadia em Jericó, para descansar, para se revigorar, para se reabastecer para a caminhada. Bartimeu, entretanto, embora não soubesse que Jesus caminhava para a morte na cruz, e que não mais voltaria a Jericó, não encarnado como estava ali naquele momento, ele teve o devido senso de oportunidade. Não como um peregrino que está numa jornada terrena, rumo a um evento religioso, mas como diria o John Bunyan, no mais lido livro do mundo, depois da Bíblia, que é O Peregrino,
como alguém que estava numa jornada espiritual, rumo à pátria celestial, e que percebe que ali poderia ter um encontro com o ser divinal que estava encarnado e que tinha poder para curar sua cegueira espiritual, como já o fizera, tão claramente é visto aqui no texto, mas para curar também a sua cegueira física e livrá-lo daquele estigma. Então, com o devido senso de oportunidade, com tenacidade, com fervor, com vigor, Bartimeu clama altissonantemente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantos de nós, irmãos, perdemos esse senso de oportunidade? Quantos de nós administramos nosso tempo, nossa agenda? Quantos de nós enchemos o nosso tempo, nosso dia a dia, o nosso cotidiano de compromissos e não percebemos que esse é um tempo especial em que nós devemos buscar a Deus? Não é por causa da pandemia, assim como Bartimeu não era por causa da cegueira. É porque nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar. Precisamos aprender como Bartimeu a ter o devido senso de oportunidade e aproveitar cada oportunidade, cada tempo, remindo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, para buscarmos ao Senhor, para virmos à casa de Deus, para lermos e meditarmos a palavra em nossa casa, para orarmos e clamarmos como fez Bartimeu ao Senhor oportunamente, a tempo e fora de tempo. Aprendemos ainda que devemos perseverar nessa busca por Cristo, mesmo diante dos obstáculos. Olha o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão estava sendo uma barreira para Bartimeu. Não apenas por sua presença física, porque ela envolvia Jesus. Bartimeu era cego, não tinha como caminhar até ele sozinho, Jesus estava em deslocamento, a multidão certamente era barulhenta, Bartimeu tinha que usar toda a força dos seus pulmões, não apenas por essa presença física, mas também pela oposição que a multidão fez verbalmente a Bartimeu. Diz que a multidão o repreendiam, a multidão repreendia, e muitos o repreendiam para que se calasse. Como a multidão entendia que Jesus era só mais um rabino famoso, o rabino de Nazaré, Jesus o Nazareno, certamente talvez comparasse Jesus com outros mestres religiosos importantes, inacessíveis, com agenda cheia, para atender gente importante, que não tinha tempo para gente simples, que não atenderia uma pessoa humilde, que muito menos daria atenção a um mendigo, já que Jesus para eles era só o rabino de Nazaré. Mas Bartimeu não se deixou intimidar pelo obstáculo imposto pela multidão, seja por sua presença física, seja por seu conceito errado acerca de Jesus, seja pelas repreensões verbais. Na sua busca por Jesus, ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo, então ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós aprendemos aqui, irmãos, que não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa caminhada rumo a Jesus. Que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Deus, que nada nos impeça de buscar o Senhor.
seja o mau exemplo de outros cristãos, seja o mau exemplo de líderes religiosos, seja os escândalos que estão ocorrendo no meio da igreja evangélica, seja uma enfermidade que foi apresentada a nós como sendo incurável, seja a oposição de amigos e familiares, seja lá o que se interpõe entre nós, seja lá o que quer que o diabo levante como barreira, seja lá o que for que o mundo apresente como obstáculo, nós temos que fazer como Bartimeu, buscar ainda mais, gritar ainda mais, enfrentar esses obstáculos com toda a veemência, mas não deixar de buscar o Senhor. A multidão repreendia e ele mais alto clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aprendemos ainda, irmão, em penúltimo lugar, que devemos buscar a Cristo confiando em sua graça. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, verso 47, tem misericórdia de mim. Verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu apela para a compaixão de Deus em Cristo Jesus. Bartimeu apela para a misericórdia de Deus. A palavra compaixão do latim, sofrer com, é uma palavra que nós usamos na ciência psicológica para falar de empatia, de você se colocar no lugar do outro para tentar se aproximar da dor que o outro está sentindo o mais possível. Misericórdia, misericórdia é colocar o coração cardia na miséria do outro e sentir o seu infortúnio e ver o seu estado de pobreza, ver o seu estado de miséria e perceber a sua aguda necessidade. Senhor, põe o teu coração na minha miséria, Jesus. Senhor, veja o meu sofrimento, a minha paixão, tenha compaixão de mim, Senhor. É um apelo à graça, é um apelo à misericórdia, é o clamor de quem sabe que é pecador, que não merece, que não é digno, que não tem direitos, que não considera que tenha méritos religiosos para trocar com Jesus, porque oro 3 vezes por semana, porque dou o dízimo de tudo quanto ganho, porque jejum tantas vezes por mês, como aquele fariseu da parábola. Não, ele não barganha com Deus, ele considera a sua pobreza moral, sua pobreza espiritual, sua incapacidade espiritual, e ele apela para a misericórdia. Não sou digno, Senhor, não sou merecedor, Senhor. Olha para a minha situação, ó Deus, e misericordiosamente me atenda. É assim que nós temos que nos voltar para Deus, irmãos. Nós somos pecadores, tudo que fazemos está com a nossa digital do pecado. Nós podemos fazer coisas boas, eu digo isso como uma reza quase, com motivações erradas, coisas certas com motivações erradas, coisas erradas com motivações certas. A gente pode fazer oração, que é uma coisa boa, para ser visto como uma pessoa de oração, como homem de oração, como uma mulher de oração. A gente pode vir à igreja com muita assiduidade, com um ativismo religioso tremendo, para ser visto como uma pessoa piedosa. Somos pecadores e o que fazemos tem lá essa digital do pecado, mas nós somos alguém que precisa, como Bartimeu, da graça de Deus, e devemos clamar ao Senhor baseado nessa graça e não em nossos méritos. O fariseu clama dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, adúlteros, idólatras, corrompidos, e ele poderia fazer uma lista enorme de pecados, nem ainda como este publicano. E a Bíblia diz, Jesus narra essa história, que o publicano batia no peito, dizendo de si para si, sem ao menos se considerar digno de levantar os olhos ao céu por ser o trono de Deus, e diz: Senhor, ser propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que ele desceu justificado
para a sua casa. Clamar a Deus perseverantemente, com base na misericórdia de Deus. Buscar a Deus, meus amados irmãos, ainda, crendo que o nosso encontro com Deus transformará a nossa vida de uma forma radical. Não é possível encontrar com Jesus e continuar na mesma vida, continuar sendo a mesma pessoa. Olha o que o texto diz aí nos versos 49 a 52, são os versos finais. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Sem forçar a hermenêutica, já era uma grande transformação Jesus estender a mão, curar aquele homem e ele voltar a ver, ele que já identificava em Jesus o Salvador. Sem forçar a hermenêutica, me chama a atenção que a capa, símbolo da sua mendicância, a capa que certamente ele usava para guardar as esmolas recebidas, que ele usava para se proteger do sol castigante daquela região, a capa que ele usava para se abrigar nos momentos em que estava em situação de rua, a capa que era símbolo daquela vida marginalizada que ele vivia. Diz o texto aí no verso de número 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ao encontro de Jesus. Ele estava absolutamente convicto que ao encontrar Jesus, ele não voltaria mais àquela vida, ele não precisaria mais daquela capa, ele não voltaria mais à mendicância, ele não seria mais um marginalizado, ele agora seria uma pessoa completamente transformada em todos os aspectos da sua vida espiritual, sua vida social, sua vida comportamental, sua vida laboral, que não seria mais a mendicância, seus relacionamentos, tudo mudaria. É significativo, é simbólico. Ele se levanta e lança fora a papa que era a marca da sua vida estigmatizada de exclusão. E ele vai ao encontro de Jesus sabendo que nunca mais voltaria a precisar daquela capa, que nunca mais voltaria àquela vida, que agora ele seria uma nova pessoa, ele seria um novo cidadão jericoense, ele seria agora um arauto do reino de Deus no meio daquela cidade, proclamando a grandeza do Senhor na vida dele. Quando nós buscamos a Deus, nós precisamos saber que ao encontrarmos o Senhor na nossa busca, nós experimentaremos o poder transformador do Senhor, que tanto pode curar as nossas enfermidades físicas, como pode fazer a maior cura de todas, que é curar a nossa cegueira espiritual, que é curar a lepra do pecado, o câncer do pecado que corrói a nossa alma. Quer nos libertar dos nossos comportamentos nocivos, autodestrutivos, destrutivos das nossas famílias e nos tornar pessoas novas. Bartimeu se levanta com plena fé de que o encontro com Jesus mudaria radicalmente a sua vida. Eu tenho que buscar Deus nessa perspectiva. Eu tenho que anunciar Jesus para pessoas nessas perspectivas. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar, Ele vai fazer de você uma nova pessoa. As coisas vão mudar dentro da sua casa. Não é que você vai ficar rico, não é que você vai prosperar, não é que a sua casa vai virar o céu na terra, mas é porque você vai ser o instrumento de Deus dentro dessa casa, um agente de transformação, praticando os valores de reino de Deus no seu lar. Por fim, irmãos, devemos buscar Cristo em todo o tempo, por toda a nossa vida, e não apenas diante das nossas necessidades. Bartimeu podia ter voltado para os seus, ele era filho de Timeu, ele poderia ter procurado a sua parentela, ele poderia
ter imediatamente pensado em reorganizar a sua vida. Diz o verso 52 que Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele torna a ver, e o local onde ele quer estar não é em qualquer outro lugar diferente daqueles 9 leprosos, que não seja na companhia de Jesus. E ele segue Jesus estrada fora. Talvez esse homem não ia a Jerusalém há muito tempo. Talvez se tivesse ido algum dia em sua vida como cego, ele não teria essa condição de caminhar 25 quilômetros no deserto. Seria muito difícil alguém, inclusive, levá-lo por todos os obstáculos do caminho, mas agora ele está ao lado de Jesus Cristo e ele segue a Jesus para talvez celebrar aquela que seria a primeira Páscoa da sua vida. Ele segue Jesus estrada fora. Encontrar Jesus não é uma coisa pontual, é algo que deve ser para a vida inteira. Não tem problema se você veio aqui porque você está doente, se você está com uma enfermidade, você está no melhor lugar do mundo. Não tem problema se você veio aqui porque você está com um problema psicológico, está com depressão, está com insônia, você está com ansiedade e você quer muito que Deus lhe cure. Não tem problema isso. O problema é que se tudo que você quiser de Jesus for só isso, porque Jesus quer te ajudar no principal de todos os problemas e resolver o principal problema que vai te ajudar a lidar com todos, que é o problema espiritual da tua vida. Então, nós aprendemos com Bartimeu que a pior cegueira é a cegueira espiritual, que nos leva também à cegueira social. Nós aprendemos com Bartimeu que devemos ter senso de oportunidade para buscar ao Senhor, e que devemos buscá-lo sempre que pudermos, em todo o tempo. Nós aprendemos com Bartimeu que nós não devemos deixar que os obstáculos nos impeçam de buscar ao Senhor. Nós aprendemos desse encontro de Jesus com Bartimeu que nós não podemos clamar arrogados em uma suposta riqueza moral ou espiritual que tenhamos, mas baseados na graça de Deus. Nós aprendemos com Bartimeu que não é possível andar com Jesus e continuar o mesmo, egoísta, intimista, alienado do próximo, alguém que não enxerga os invisíveis da sociedade. Não é possível continuar o mesmo pai insensível, ausente, a mesma esposa rixosa, o mesmo marido ranzinza. Não é possível continuar. Nós aprendemos do encontro de Jesus com Bartimeu que buscar a Deus não é uma experiência pontual, mas é um estilo de vida, é algo que marca a nossa vida inteira. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, que Ele cure a cegueira espiritual, que Ele cure a cegueira espiritual e que Ele nos coloque de joelhos diante da sua bendita pessoa. Deus abençoe, meus amados irmãos. Eu quero convidá-los a orar e convidar você a dar uma resposta a Deus. Você ouviu a palavra de Deus, Deus se revelou a você, Ele falou com você em algum aspecto dessa palavra, então é hora de você dar uma resposta a Deus. Eu não faço apelos aqui há 23 anos, nunca fiz apelo, não peço para as pessoas levantarem a mão, virem à frente para entregar sua vida a Jesus, mas eu não posso deixar de exortar você que ouviu a sua palavra a tomar uma decisão, como Bartimeu. Jesus está presente aqui espiritualmente, você pode clamar a Ele, clamar a misericórdia dEle, você pode pedir perdão, pedir restauração, pedir cura, pedir libertação, pedir transformação. Você pode entregar a sua vida a Ele nesse instante, recebê-lo como o filho de Davi, o Salvador ungido. Você pode fazer isso agora. Se você está afastado, é uma oportunidade. Olha o senso de oportunidade para você se reconciliar com Deus. Se você está ferido emocionalmente, é o momento de você clamar para Deus lhe curar. Então, nesse momento, eu quero dar 1 minuto para você falar com Deus, dizer qual é a sua decisão diante da palavra de Deus, tá bom?
Ó Pai de amor e misericórdia, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas lições riquíssimas que o evangelista Marcos, inspirado por Teu Espírito, registrou nesse evangelho. Obrigado porque estamos saindo daqui exortados a buscar o Senhor oportunamente, a clamar baseado na Tua misericórdia e a saber que ao caminharmos contigo, a nossa vida será de transformação para melhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te peço por todos aqueles e aquelas que vieram aqui essa noite, Senhor, e que como Bartimeu estão clamando ao Senhor para que o Senhor exerça misericórdia em suas vidas, livrando-lhes de algo que está lhes trazendo de desconforto. Então, se tem alguém aqui enfermo, Pai, por Tua graça, de acordo com a Tua vontade, estende a mão agora para curar as enfermidades do corpo, as enfermidades da psique. Eu sei que o Senhor tem poder para curar todo e qualquer mal, para curar depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, insônia, seja lá que mal emocional for, que o Senhor tem poder para curar toda e qualquer enfermidade do corpo de acordo com a Tua vontade ou com Teus propósitos em cada vida. Então nós clamamos misericordiamente, estende a Tua mão para curar e que isso seja para a Tua glória. Mas acima de tudo, Senhor, nos cura de toda e qualquer cegueira social, acima de tudo, nos cura da cegueira espiritual. Cura, Senhor, qualquer um que ainda não enxergue ao Teu Filho Jesus, qualquer uma que ainda não enxergue ao Teu Filho Jesus, qualquer pessoa, Senhor, que ouvindo a Tua palavra agora presencialmente ou depois pela internet, cura, Senhor, da cegueira espiritual, para que Te enxergue como Cristo, um Messias prometido, um ungido Salvador, e que entregue nesse instante a vida a Ti, para receber perdão, para receber libertação da dominação tirânica do pecado, para receber a salvação que só o Senhor pode dar. Nós Te oramos assim, pedindo as Tuas bênçãos em nome do Senhor. Em gratidão agora, nós Te cultuamos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que colocaremos agora, Senhor, no gasofilácio, como sinal da entrega maior da nossa própria vida. O pouco que nós colocamos aqui nesse gasofilácio significa que a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, Te pertence, e nós depositamos a nossa vida no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, receba as nossas oferendas nesse instante. Em nome de Cristo, amém. Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos a participar desse momento. Recebo sim
Louvado seja Deus. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém. Deus abençoe a todos.